Olá, meus amigos da Friend Zone, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Lá vamos nós para mais uma live, mais um dia maravilhoso, que dia maroto, Mais uma semana. mais uma semana. Era para, na verdade, a gente ter gravado esse vídeo algumas horas antes, porque era para sair na segunda, mas coisas acontecem. Quem nunca? Estamos aqui. Isso aí. O seu Player One, Davi. Aqui, amigos, quem fala é o Player Tom e o tema de hoje é Não se mete com criança. Nossa, não se Não se mete mete. com criança. O que vai rolar de hoje? De onde é esse meme? Quem sabe, escreve aí. É. A frase é basicamente Não se mete com criança. E processo. A gente tô comendo um pouco de chocolate porque eu gosto. Então, Não, né? vamos lá. A gente vai falar hoje sobre um tema que já foi abordado em uma matéria que eu escrevi para o portal Project N. Para quem não sabe, eu sou colunista lá no portal. Então, se vocês quiserem conferir um pouquinho mais do meu trabalho gamer, podem dar um pulinho lá no portal Project N e procurar pelas pessoas que fazem parte lá da equipe. E vocês vão conseguir achar o meu nome e aí tem todas as matérias que eu já escrevi, tanto as entrevistas quanto as colunas. Inclusive, no último vídeo que nós gravamos, eu disse que na outra semana, né, a minha coluna sai toda quinta, ia sair uma matéria com o Léo Gadioli do Nerd Nintendista, mas aí demorou um pouquinho para que ele finalizasse toda a pesquisa, que o Léo gosta de fazer as coisas muito bem feitas, as matérias são muito boas, e ele conseguiu finalizar agora a tempo, então provavelmente vai sair na quinta-feira. Então recomendo que todo mundo assista, vai ser bem legal. E fora isso, eu escrevi uma matéria lá no comecinho, assim que eu entrei para o portal, que era sobre o poder do coração puro de uma criança. E por mais que isso pareça algo muito abstrato e muito relativo, acredito que se você está assistindo aqui o vídeo, provavelmente porque você gosta de games, provavelmente você deve já ter assistido algum anime, provavelmente você também já deve ter lido algum mangá. Então, possivelmente você já percebeu que as crianças, geralmente, é o ponto-chave de todas as histórias. As crianças salvam o mundo, as crianças são as Hum. escolhidas, as crianças estão ali para resolver problemas que os adultos ou não percebem ou não conseguem dar conta. Então, a gente quis reviver esse tópico da matéria e falar um pouquinho sobre jogos onde isso está presente, né? Essa influência das crianças. Então, nós separamos alguns jogos para falar hoje sobre isso e a gente vai jogar também, né? É claro, um pouquinho. E vamos começar, então. Hoje, deu ainda mais depois de trabalhar, né? De um dia de trabalho. Gente, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tô aqui há um tempo já em São Paulo, uns 2 anos e pouco, eu acho. Eu sou muito ruim com datas, mas o trânsito de São Paulo é algo tão inacreditável que você só desiste, sabe? Porque você não pode lutar contra ele. Você tem que aceitar, a não ser que você seja uma criança, que você seja escolhida e tenha poderes. Aí talvez você possa ir contra o trânsito de São Paulo, mas eu já não sou uma criança há um tempo, então eu não tenho essa habilidade mais. Então, pode tocar daí, Tom. Pode começar aí a lista. Eu vou abrir um jogo aqui para a gente iniciar. Beleza. Pena que você não tem nenhum jogo com um personagem infantil aí, né? Pra você jogar, né? Que é ficar dentro do tema. Mas é. Ah, cara, mas você tá jogando Viking é perfeito. Vai lá, só vai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa introdução foi ótima. Tem uma criança aí, ó. O filho do Goro. É Goro, né? Gorodaimon. Goro Daimon. E em The King tem outro, né? Tem o Bao, que também eu acho que é uma criança, né? Bao, eu não sei. Gosto muito, 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 muito. E
A gente pegou esse tema porque a gente vê que tem filmes em que as crianças que salvam o Natal, as crianças que salvam o mundo, que salvam. Seja lá o que for, né? Mas geralmente tudo tá ligado ao sentimento puro que essas crianças têm no coração, né? Justamente porque essas crianças não têm ainda nem a maturidade e nem a malícia que um adulto tem. E hoje eu queria falar de uma personagem que eu vejo que se encaixa muito bem nessa estrutura, que é a Aurora do jogo Child of Light. E a Aurora, para mim, pelo menos, é um ótimo exemplo sobre isso, né? Que ela tem aquela ideia de conto de fadas, em onde existe princesa, existe reino, existe maldições e tudo mais, né? Tanto que quando você chega no mundo, que é um mundo fantasioso, tipo um perfeito RPG, né? Com fantasia, a personagem ela nem acredita que tá naquele mundo, né? E tudo começa porque ela dá a entender, né? Dá a entender, não posso dar spoiler, que ela no nosso mundo ela morreu e ela acorda nessa pós-vida que é nesse mundo medieval, um mundo fantasioso, né? Medieval não, fantasioso. E ela é uma personagem que ela é a única que pode ela por ter essa coisa nobre nela, né? Que ela é uma princesa e tudo mais. Ela é a única que pode ali reunir um grupo e salvar aquele mundo. Pelo menos eu acho que é um ótimo exemplo. Sim, e o jogo é maravilhoso, e lembrando que esse jogo também ele tá totalmente em português, né? E é um jogo com uma arte maravilhosa, aquarelada, e é todo como se fosse rimado, né? Escrito em forma de poesia, todos os diálogos. É um jogo perfeito. Legendado e dublado em português e, e todo feito com pintura em aquarela. Sim, fora que é um jogo que, por mais que tenha tudo isso que a gente acabou de falar, todas essas vantagens, ainda assim é um jogo que está num valor sempre bem acessível e ainda assim entra Lindo em promoção, né? promoção sempre. Então, Sim. quem quiser ir pegar e conferir, com certeza não vai se arrepender. Quem for fã de jogos de combate de turno, é um prato cheio. Child of Light é um jogo que eu comprei numa promoção há uns 2 anos atrás, por indicação do Digplay, e não me arrependo de forma alguma. Um jogo muito, muito, muito bom. Não terminei ele ainda, mas já cheguei muito longe, mas com certeza vou terminar. Vamos lá, Beleza, aí contigo agora. vamos lá. Um jogo que eu terminei há alguns anos atrás, há bastante tempo, na verdade, mas a gente até tem ele no Switch, né? Nós dois compramos. É o Ni no Kuni, que foi uma dica que, enquanto a gente estava aqui pensando nos jogos e tal, o Tom me lembrou desse jogo. E é um jogo muito, muito, muito bom, muito lindo. Acredito até que o Tom pode falar melhor sobre a arte, o estúdio e todas as referências do jogo. Mas é um jogo que começa com uma temática pesada, por mais que ele seja bem bonitinho e um RPG e tem aquela pegada meio de Pokémon que você treina os monstros e tudo mais, a história já começa com uma carga bem, bem, bem pesada. Bom, não é spoiler porque isso acontece logo no início do jogo, bem, bem, bem no comecinho, mas a mãe do personagem morre num acidente, algo bem. Na verdade, se eu me lembro bem, tem um acidente que ele vai sofrer de um carro, ele tá com um amigo de noite pilotando, e eu sei que a mãe. Eles estão brincando tipo de uma espécie de kart, né? E a mãe fica muito nervosa, estressada, porque o filho tá correndo perigo e tal. E aí ela parece que ela tem tipo como se fosse uma espécie de parada cardíaca ou algo assim, e dá a entender que ela morre, né? De alguma coisa no coração. E aí essa criança, né, parte para a aventura justamente na esperança de conseguir trazer a mãe de volta, né? Isso, exatamente. Uma relação que é mais infantil do que é com um coração mais puro do que esse, né? Que é o nosso tema, né? Nossa. Do que uma criança que quer salvar a mãe, né? Eu acho maravilhoso. Esse jogo é muito bonito, com a arte do estilo Estúdio Ghibli, né? Que fez
com aqueles filmes maravilhosos como Viagem de Chihiro e Castelo Animado, né? Então, realmente é um jogo muito, muito bonito. Algo que eu acho que vale a pena falar aqui sobre esse jogo, que foi algo que me chamou a atenção há anos atrás, quando eu fui jogar Ni no Kuni no meu PS3, que inclusive está aqui. É uma parte onde a gente chega num guarda, que ele tá bem desanimado e a gente precisa resolver um puzzle ali, né, para conseguir prosseguir com a história e tal. E a gente aprende a fazer um encantamento, que é um encantamento que na verdade ele dá entusiasmo. Então a pessoa estava desmotivada, não estava mais querendo trabalhar, não estava querendo fazer mais nada da vida, estava apática ali naquela situação. E aí a gente aprende um feitiço que eu tava falando, caraca, agora que eu aprendi o feitiço, eu vou controlar o cara, eu vou conseguir deixar com que eu passe, ele vai me deixar passar agora pelo portão do castelo, eu vou poder fazer várias coisas, usar telepatia, e não era nada disso. A gente, na verdade, ajuda a pessoa a resolver aquele problema que ela estava passando, algo na vida, e aí a gente dá uma dose de entusiasmo e ela segue a vida dela, como todos nós fazemos, né? E às vezes nós estamos bem, às vezes nem tanto assim. E tudo que a gente precisa, na maioria das vezes, é um pouco de entusiasmo e de descanso para continuar. E isso me chamou a atenção porque eu nunca tinha até então visto nada parecido em um jogo. Eu falei, caramba, que bacana, né? Esse cuidado que eles tiveram é bem legal. E essa é Tá uma. vendo, Balan? Tá vendo, Balan? Quando você quer ajudar uma pessoa que precisa de entusiasmo na vida dela, você não dança com um fazendeiro no milharal, não é isso? Você vai lá e ajuda. Cara, eu vi um vídeo hoje do. A gente não cansa de falar mal desse jogo, né? Vi um vídeo hoje do Coelho, das promoções e tudo mais. E aí ele tava falando sobre jogos que entraram na promoção, né? Aí ele falou, tem um jogo também que entrou na promoção e ele sempre dá uma zoada em Balan também, né? Ele falou, e tem alguns jogos que estão aqui na lista e tal, mas porque decepcionaram. E aí ele vai e cita Balan. Cara, Balan enfim, a gente já tem um episódio praticamente. Defensável. Porque a gente falou sobre outros jogos, mas a metade do vídeo foi falando sobre Balan. Então, vocês já devem saber que Balan não é o nosso vídeo mais amado. Antes da gente continuar aqui, deixa só eu falar uma coisa. Tava conversando com o Tom hoje cedo e aí eu tive um site e eu acho interessante que a gente possa fazer uma coisa. Geralmente, qual é a dinâmica que a gente apresenta? Deixa eu dar pause aqui no. A gente coloca, né, as nossas telas ali nas extremidades e deixa um jogo rolando. Opa, bati aqui. Deixa um jogo rolando e a gente vai conversando. Só que como a gente já faz isso no chat em play, e é um jogo totalmente despretensioso e a gente só fica conversando sobre coisas aleatórias, o assunto da semana, que é o vídeo, esse daqui que a gente faz toda segunda-feira, eu pensei em fazermos uma coisa diferente. Como poderia ser? A gente divide mesmo a tela, metade para cada um, e a gente conversa, sabe? Mas como se fosse mesmo uma conversa com vocês, onde tá todo mundo ali interagindo. Acho que seria mais interessante. E aí no dia da gameplay a gente volta para esse formato aqui que a gente já está acostumado a fazer. Eu acho que dessa forma fica legal e fica até visualmente mais fácil de vocês conseguirem saber qual tipo de vídeo vocês estão clicando ali para assistir. Então acho que vai ficar legal. Provavelmente na próxima semana a gente já vai começar essa diferenciação. Então, os vídeos de assunto da semana fica num formato mesmo de entrevista, só nós dois. E os vídeos de gameplay, ou quando a gente for jogar alguma coisa, aí a gente volta para esse formato aqui. Isso aí. Falou tudo. Agora continua comigo? Isso. O meu segundo jogo que eu quero trazer falando sobre criança que tem o coração que vai salvar as pessoas, né? A criança que tem algo para poder ajudar nesse mundo e tudo mais, é Kingdom Hearts. Kingdom Hearts tem o personagem protagonista, o Sora. Sora que vai ajudar, vai fazer um grupo aí, a famosa party de RPG, com o Pato Donald e com o Pateta.
pra poder, em primeiro lugar, salvar os amigos, né? Principalmente a Kari. Mas. Mas com o tempo ele vai vendo que tem outras coisas em jogo, não é? O próprio mundo dele, o mundo onde que se passa as histórias de Final Fantasy, também os mundos, os famosos mundos onde passam as histórias dos personagens da Disney, né? Então eles vão ter que se ajudar os personagens de Aladdin, de Pequena Sereia, de Hércules e Alice e afins. Então eu acho bem interessante ver como que eles botam bastante. Eles falam bastante sobre essa questão do sentimento do personagem, que é uma criança, né? Porque é graças ao sentimento que ele tem no coração dele que ele consegue invocar a espada chamada Keyblade, que é uma espada em formato de chave. E por isso, né, Keyblade, né, que é a lâmina de chave, né, chave lâmina. E ao mesmo tempo também dá a entender que eles são os únicos que têm o poder de. Eu não posso falar muito que pode estar spoiler, mas o lance do Kingdom Hearts, que é esse coração aí que tanta gente almeja porque tem muito poder e tudo mais, esse coração tem alguma coisa ligada lá sentimental com o protagonista. E ele só consegue alcançar essas coisas porque justamente ele tem a espada e ele é uma criança que tem esse sentimento puro. Entendeu? Isso aí. Eu só não vou dizer que entendi totalmente, porque Kingdom Hearts pra mim é uma franquia tão bizarra que eu não consigo, na verdade, entender tudo. Muita maluquice, né? Eu não consigo. Talvez se eu tivesse acompanhado desde o começo, fizesse mais sentido pra mim, mas eu fui jogando jogos que provavelmente não era a sequência. Eu joguei um pouquinho do PSP, depois eu joguei no 3DS, e aí acho que eu não joguei mais nada, mas nada fazia sentido pra mim, porque eu não conhecia nada da franquia, e aí quando eu fui ver, tinha Pateta e Frozen e coisas do tipo, falei, gente, o que é isso aqui? Então, não. Quem vê assim de fora, já é meio confusa a história, né? Não ajuda muito, né? Olha a Bao lá atrás, né? É Bao, Bao, eu nunca sei, mas ele tá lá atrás, né? Eu amo. E o problema de Kingdom Hearts é que, como ele tem muita história, muita coisa acontecendo, eu tenho a sensação que eles precisam sempre voltar atrás e explicar as coisas e eles estão sempre reformulando algumas coisas da própria história, né? É bem confuso. Bem confuso mesmo. Então, é realmente Kingdom Hearts, pra quem tá bem por fora, é uma salada de frutas de história e a pessoa não entende nada. Isso aí, deixa agora contigo. Oi. Então vamos lá. Vou falar agora de Pokémon, jogo e uma franquia aqui que todo mundo conhece. E o que eu acho engraçado Pokémon é que as crianças sempre são os heróis, né, que vão salvar todo mundo. E eu pensei em trazer Pokémon pro assunto. Nossa, eu fui espancado aqui, mas ok. Pensei em trazer Pokémon porque geralmente lá no comecinho da franquia, né, Encanto e tudo mais, a gente não tinha toda essa responsabilidade em si em cima das crianças. A gente tinha o Ash, que até hoje, né, que queria ser um mestre Pokémon e tudo mais, mas quando eu joguei na 3DS o jogo X e Y, e daí pra frente, eu achei que a responsabilidade dos personagens infantis, eles tomaram uma proporção tão absurda pra mim. Por que eu digo isso? A gente tava lutando contra Ultra Beasts e a gente tava falando de buracos de minhoca e praticamente extraterrestres e tal, e a gente tinha cientistas. Acho que no Black and White também tem negócio de dominação mundial, né? Tem alguém, né? É o melhor roteiro de Pokémon. Assim, se você quer um roteiro mais maduro,
um roteiro mais adulto, aposta em Black and White, porque pra mim virou o meu favorito depois. Não, não, acho que eu tô confundindo, né? Eu acho que é XY, né? Eu acho que Black and White são aqueles dragões. Ah, não, mas eu acho que se bobear, ambos é sobre dominação do mundo, né? E, Sobre essa coisa de mudar o mundo, dominar o mundo. na verdade, em Black and White existe um debate sobre a exploração dos Pokémon pelos humanos. Então, assim, vocês falam que os Pokémon são seus amigos, mas eles são seus amigos só como? Se vocês vão lá e capturam eles, eles estão vivendo no Força eles a batalharem, né? force, fica usando os poderes para ganho pessoal. Então, assim, é uma conversa bem legal. E, assim, realmente Sim. cabe na história e que até então não tinha sido explorado. Então, eu gostei bastante. Mas eu decidi, então, trazer Pokémon pro assunto porque eu acho que ficou um pouco desproporcional a questão da gente ter cientistas e adultos e tudo mais, e a gente é uma criança nova que começou a nossa jornada e a gente Adoro essa especial da Whip. e consegue salvar todo mundo e fazer várias coisas bizarras. Mas eu acho que a proposta que Pokémon continua tentando passar pra gente é que você, sendo uma criança, começando a sua vida ali naquela jornada e abandonando o seu lar, que é um lugar seguro, para ter experiências que você não poderia ter continuando naquele ambiente protegido, e sendo inocente, e ainda assim você consegue ajudar as pessoas que essa máxima tá me espancando. E que tudo é possível quando você tem boa vontade e o desejo de mudar e de ajudar as pessoas. Então, Pokémon pra mim ainda tem essa pegada, mas já tá ficando um pouco forçado porque cada vez mais as crianças estão tomando um papel assim muito de uma responsabilidade que eu acho que já não cabe nem no mundo fantasioso de Pokémon. Acho que até devido a isso, em Pokémon Sword and Shield a gente joga com personagens que parecem mais adolescentes do que crianças, né? E, Hum. e faz um pouco mais de sentido. Uma criança de 10 anos que está salvando o mundo de alienígenas, enquanto você tem cientistas que são pessoas bem mais velhas que não conseguem fazer nada, é um pouco forçado demais. Mas eu gosto dessa questão. Porque eu acho que em Pokémon eles tentam mostrar que é igual em Digimon, né? Pokémon, acho que eles tentam botar que o laço afetivo que você tem com a criança, o Pokémon tem com a criança, faz com que esse Pokémon ele vá além dos limites, né? Entender que você consegue fazer o seu Pokémon ter todas as técnicas, todas as habilidades e tal. Porque realmente, se você parar pra pensar, não faz muito sentido. Se você acabou de começar na vida, podemos dizer, agora, porque você é uma criança, tá começando a treinar seus Pokémons agora, não faz sentido você ser melhor do que uma pessoa que já joga, que tem Pokémons e treina há mais de 40 anos. É meio esquisito, né? Você vai lá, luta contra um Pokémon há anos e você vai lá e ganha. É meio esquisito, né? Ah, e você que tem que salvar o mundo. Você fica, pô, mas eu sou uma criança, né? Se Então, viram aí vocês, né? eu acho assim, a questão do anime, pra mim, faz mais sentido. Todo mundo fala, mas o Ash nunca ganha isso, o Ash nunca ganha aquilo, que já não é mais assim, né? Porque ele já vem ganhando algumas coisas nos últimos. Mas eu acho que até a questão do Ash não ganhar mostra sempre que aquele velho aquele velho discurso de que o importante é participar, mas olha o quanto eu cresci nessa jornada, eu posso não ter um troféu, mas olha como eu era no começo, olha como eu tô agora, e todas as amizades que eu fiz no meio do caminho, e a evolução que eu tive com o meu Pokémon como treinador. Então talvez Pokémon esteja mostrando pra gente que a jornada é muito mais importante do que um troféu no final. Porque se o Ash ganhasse também todas as coisas que ele vem, já que ele é o personagem principal e que nunca muda, né? Se o Ash estivesse ganhando Hum. desde o começo, talvez ficasse algo meio fora de propósito, porque se ele ganha tudo e a gente tá jogando, tá assistindo ali o melhor treinador e tal, por que que continua? Por que não troca? E tem um grande interesse de manter os caras que as pessoas já conhecem, que é o Ash e o Pikachu, né? Jogar fora essa franquia que já tá há tanto tempo aí, já movimenta tanto dinheiro, talvez também não seja interessante. Mas acho que era um pouco disso.
E você? Realmente, se você parar pra pensar, né? É porque também uma coisa que eu não gosto muito na franquia, na história de Pokémon, assim, no anime, é a parte de o Ash sempre tá no lugar certo, na hora certa, entendeu? A gente precisa que alguém venha e salve o mundo. Aí o Ash chega na cidade, é você que vai salvar o mundo, sabe? E sempre tem essa sensação com ele nos filmes e no anime. Ele tá no lugar certo na hora certa pra enfrentar aquele vilão. O vilão parece que ele tava em stand-by dormindo. E aí o Ash entrou na cidade e ele, opa, é hoje que eu vou tentar dominar o mundo. Eu tenho essa sensação às vezes. Não, e sabe que ainda tem aquilo, né? Isso realmente acontece. Fala então, tem um Pokémon lendário que ele fica dormindo por 10 mil anos. E aí, exatamente quando a gente chega na cidade, é quando terminou esse tempo e ele vai acordar, né? A hibernação só dura enquanto você tá fora da cidade, né? Chega na cidade, a hibernação acaba. Acontece muito isso um Dratini. Tem uma lenda que tem um Dratini aqui na cidade. Nunca ninguém viu. A Ash chega na cidade, ele vai lá beber um copo d'água, o Pikachu se separa dele e acha um Dratini. Aí você fala, caraca, já. É nem tempo, né? Então, mas eu acho legal que, como eles tentam dizer que é sempre esse lance que a gente estava falando do coração puro, esses sentimentos de ser simplesmente um bom lutador, não sei, eu tenho a sensação de que eles conseguem me convencer que o Ash realmente ele é bom, que ele consegue convencer os Pokémons a entrarem no time dele, e consegue convencer as pessoas a se tornarem amigos dele, entendeu? Sim, entendi. Qual é o próximo da sua lista? O próximo personagem que é também uma criança que faz uma diferença ali, né, por ser uma criança, pra mim é a Ellie de The Last of Us. Porque como a Ellie, ela não é nenhum spoiler, tá? Isso acontece logo nos primeiros, sei lá, 5 minutos do jogo. Você vê a história do Joel. Ele, bem no início do apocalipse zumbi, a filha dele morre. Ele tá tentando sobreviver e fugir com a filha e com o irmão dele. E essa filha dele morre, e aí mostram, anos se passam e mostra que ele fez amizade com um grupo lá que quer que ele leve essa menina, né? Que ele transporte essa menina chamada Ellie, que ela tem a esperança, né? No corpo dela, ela tem a esperança de poder levar a salvação para a humanidade, né? A Ellie, ela foi mordida por um zumbi e não zumbificou, né? Então, eles falam assim, essa garota é imune. Como? Ninguém sabe. Então, querendo estudar o corpo dela. Então, já começa por aí, né? Ela já é especial. Só por ela ser especial já atrai a atenção da gente, né? Mas o que é mais interessante é que a relação que ela começa a se tornar com o Joel, já que o Joel acabou de perder a filha dele, né? Ele acabou de perder, não, ele perdeu a filha, né? Já tinha alguns anos, né? Anos passaram. Mas ele começa a ter uma afinidade com a Ellie, como se a Ellie fosse aquela filha dele que ele perdeu. E esse tempo que ele passa nessa world trip, né? Viajando com ela, ele começa a ver ela falando, é bonitinho. Você vê ele falando com ela sobre histórias em quadrinhos, em cartão de beisebol e figurinhas de álbuns e outras coisas que você só não existe mais naquele mundo, né? Praticamente. São resquícios do nosso mundo, antes do apocalipse. E essa inocência que essa personagem traz é muito bonitinha, entendeu? Ela vai aos poucos quebrando o coração duro do Joel e fazendo o Joel se tornar mais humano, porque ele viu tanta desgraça, tanta morte, e nem superou direito a morte da filha, que a Ellie consegue conquistá-lo. E eu acho isso muito bonito, porque só uma criança mesmo para conseguir transformar aquele homem bruto que mata e rouba e tudo mais sem pensar, é só ela que consegue transformar ele em humano, entendeu? Você foi bem, bem profundo agora, tá de parabéns. Eu não tive. Aí eu faço o dever de casa. Tá achando o quê? Ninguém pode dizer que não. Eu. Eu não joguei o 2, né? Inclusive quero. Todo mundo diz que é um jogo muito bom, apesar dos memes, né? Acho um melhor. Acha melhor?
O 2 ele é muito bonito, mas eu acho um melhor. Se você gosta da temática de terror, né? Eu acho que um ele é melhor nisso. Porque as personagens não entender que como elas cresceram já naquele mundo, né? De terror, de morte, de zumbi, tem a sensação que eles deixaram elas muito poderosas, né? Elas são mulheres, mas não são mulheres fracas, elas são mulheres muito poderosas. Então, as meninas nesse o The Last of Us 2, elas são muito poderosas. Elas pegam um zumbi, elas vão lá, dão uma gravata nele, enfiam uma faca na cabeça, pronto, vai embora. No jogo, no primeiro jogo, principalmente a Ellie, por ela ser uma criança, nos momentos que você está jogando com ela, porque tem isso no jogo, né? Tem momentos que você joga com o Joe e tem momentos que você joga com a Ellie, e no segundo jogo você joga com dois personagens femininos. No primeiro jogo, se você tá com a Ellie, ela não tem como se defender. Você só pode correr e se esconder. É só isso. Ela é uma criança. Então não importa se é outro ser humano normal, se é um zumbi. Você tem muito aquela sensação de impotência com ela, porque ela é uma criança. Entendeu? Com o Joe você já tem, porque o Joe, se um zumbi agarra ele, dá game over na hora. Então com a Ellie ainda mais ainda. Entendeu? Porque ela não usa arma, né? Direito, né? Ah, eu acho que ela não usa nada. No máximo que ela faz é ajudar o Joe a pegar uma flecha em algum lugar, ou algo assim, entendeu? É bem. Eu acho que o 1 ele é melhor nessa questão de mostrar não só a relação entre os personagens, como também a sensação de terror, né? De você é uma pessoa fraca naquele mundo tão hostil. Com essa aula aí depois, né? O que eu posso nada. Então, vamos lá. Vamos lá. Outra franquia conhecida que eu abordei também nesse tema foi a questão das crianças em Digimon. Tirando toda a rivalidade, né, dos fãs de Digimon e Pokémon, que hoje em dia eu acredito que nem cabe mais, porque eles foram para caminhos tão distintos, né? E o mundo e a lore de cada um é totalmente diferente. Mas ainda assim a gente tem um ponto central que gira em torno das crianças, mas que, pra mim, apesar de gostar de Digimon, os jogos de Digimon nunca foram os meus favoritos. 1 milhão de vezes eu prefiro Pokémon. Inclusive os jogos mais polêmicos de Pokémon, mas isso a gente já falou bastante. Mas eu acredito que Digimon mostra uma conexão quase que espiritual das crianças com os Digimon e leva esse assunto a um outro nível, porque a gente consegue realmente perceber que o carinho, a dedicação, a experiência que eles adquirem juntos, tanto no combate quanto em diálogos, que eles vão crescendo mesmo. Tanto o Domador, né, quando é no Digimon Tamers, ou no Digimon da primeira era, que são mais conhecidos, e existe uma conexão tão grande entre o dono e o Digimon, entre o domador e o Digimon, e a gente consegue perceber isso no crescimento dos personagens. Eu lembro muito disso, agora eu não sei se eu vou lembrar o nome, mas na domadora da... Ai, cara, da raposa, que eu gosto tanto. É na mão. Isso, na treinadora da Renamon. Hulk. Isso, de como ela é uma garota mais introspectiva e também ela é um pouco mais arrogante, e isso, a Renamon representa muito esse lado dela, e conforme ela vai crescendo dentro da história e ela vai mudando e vai se tornando uma pessoa mais amigável e entendendo como se relacionar com as outras pessoas, isso reflete na Renamon também. Então eu acredito que esse fato de... Cara, Rugal é um... Eu tinha até esquecido de como Ele é um arrombadinho, né? um arrombadinho do caramba. Então eu vejo assim que em Digimon a gente consegue perceber esse lado, até mesmo no DK, quando o Patamon vai crescendo e deixa de ser um Digimon fraco para se tornar o Digimon, né, que era o auge assim do começo da franquia e tal.
Então a gente vê o DK se tornando uma pessoa com menos medo, que já não era uma criança tão medrosa, e o Patamon também se tornando um Digimon bem poderoso para proteger ele e as pessoas que amava. E tudo isso por quê? Porque a gente tinha uma criança ali que queria proteger os seus amigos. Então eu acho que nesse aspecto, apesar de eu não gostar dos jogos de Digimon em si, o anime mostra muito a evolução dos personagens, que no caso são as crianças, e como o coração puro delas ajuda a vencer todos os obstáculos e até as pessoas que não têm um coração puro, os Digimon são representados dessa forma e vão para a forma maligna neles, ou a forma egoísta, que é o lado de trevas. Então existe Uhum. essa dualidade que é muito bem representada em Digimon. Então, Eu acho interessante que em Digimon eles têm um lance meio de. O Digimon ele é como se fosse uma criança que está sendo educada, né? Se você dar bons exemplos, ele vai crescer com bons exemplos, né? E se você vai dar bem maus exemplos, ele vai crescer com maus exemplos, vai se tornar um Digimon ruim. Então é bem interessante você ver que. O que eu acho interessante realmente no Digimon é que cada personagem aprende uma coisa diferente, a criança aprende uma coisa diferente, o Digimon dela, ele desenvolve de uma forma nova, né? Isso eu só acho muito legal. E aí quando ele vai naquele sentimento ali que ele tem tanto problema em lidar, quando ele lida com aquele sentimento assim ao máximo, esse Digimon ele chega na forma extrema dele, né? Eu acho isso muito legal. sim, Porque eles falam muito sobre principalmente crianças que são muito tímidas, introspectivas e tudo mais. Acho isso muito legal. A franquia Digimon tem bastante coisa para assim, para ensinar. Apesar que a gente sabe que é uma salada de frutas bizarra de transformações, né? A gente já falou várias vezes, né? Como é que é mesmo que você fala? Do cachorro que vira gato? Como é que é mesmo que você fala? não, pode falar qualquer coisa, porque em Digimon tudo vale. Você tem uma garrafa d'água que aí vira um dinossauro e no final vira sua mãe. É, tipo isso. Mas dá a entender que o ambiente, os dados que eles recebem e também os sentimentos das crianças também se influenciam, né? Dá a entender que o Digimon ele só evolui para aquela forma lá que a gente vê na televisão, no desenho, por causa dos sentimentos da criança, né? Se ele tivesse com outra criança, talvez ele virasse um outro bicho completamente diferente. Mas enfim, posso falar o próximo jogo? Sim, sim. E o próximo personagem, próximo jogo não, o próximo personagem que eu falo é o menino Zelda, o Link. Eu acho que o Link, ele é um personagem assim que todo mundo conhece o Link como uma criança, né? Mas para quem não sabe, o Link em alguns momentos em alguns jogos ele não é uma criança, é adulto e tal, mas é até que nos jogos em que ele é uma criança são os jogos geralmente que eu tenho mais. Os que eu mais gosto. Se você já jogou, por exemplo, o Wind Waker, né? Que a gente já jogou, né? Miniscap, qual foi os outros que a gente tava falando no outro dia? Nem lembro mais. A gente tava falando do Link criança. Isso. Ah, tem o Miniscap, tem o. Tem o. Gente, o Wind Waker, o Miniscap. Ah, tem o Tree Force Heroes. Tem alguns, na verdade. Acho que caiu aqui a conexão do som. Ah, eu não sei se vai aparecer, mas aqui em cima tem a minha coleção também dos mangás de Zelda. Esse que o Tom tava mostrando agora. São ótimos, por sinal. Eu já deveria ter lido todos, mas acho que eu li dois ou três. São cinco, se eu não me engano. Caraca, o que tá acontecendo? Aí, ó. Faz. Mas, então, acho que agora vai ser a minha.
Ahn, eu acredito que um jogo bacana que já não seria tão criança assim, né? Entraria mais como se fosse adolescente, né? Seria Yu-Gi-Oh! Porque em Yu-Gi-Oh! A gente também tem essa questão do Yugi, né? Ele ter como se fosse aquela dupla personalidade de quando é o Yugi mesmo, quando seria o Faraó, né? A gente também tem essa dualidade, sabe que é uma pessoa boa e que quer proteger os amigos. A gente tipo pessoas boas que precisam salvar o mundo e que também tem que enfrentar o Yuri. Só dá um tempo se eu consegue ficar. Continua. Podem ir arrasando e sendo arrasado. Of Fighters. Gente, eu gosto muito desse jogo. Inclusive, acho que praticamente quase todos os jogos de The King of Fighters tem para o Switch. Geralmente esses jogos ficam em torno de R$30. Tem promoção, mas a promoção não chega a ficar tão grande assim. Para quem quiser esperar, às vezes acontece uma redução. Eu fazia Taekwondo atrás, voltei a fazer há um tempo atrás, né? Já fazia. Gosto muito. Por isso, deixa eu ver se eu consigo falar com o Tom aqui no chat. Falando com o Joey, né? Ah, eu acho que é faltado luz ou algo assim por lá. Ele tá. Tudo acontece, né? Na hora que a gente vai gravar. Já teve um dia que a gente foi gravar e faltou luz na casa dele na hora. E outra vez que tava caindo um temporal e aí a gente também não conseguiu gravar. Coisas que acontecem. Se gravado teria editava, mas como é live. Então eu fico com o Yu-Gi-Oh! Por essas questões, mas a gente ali consegue ver assim, como em alguns animes, toda essa parte do poder da amizade, né, que já virou até um clichê nos animes mais atuais, onde a pessoa não tem nenhuma capacidade para poder vencer determinado chefe, determinado objetivo, mas no final, com o poder do protagonismo ou com o poder da amizade, tudo funciona. Isso é algo que eu via muito em Fairy Tail. Foi o último anime que valeu a pena pra mim. E tô até hoje tentando comprar o jogo pro Switch, mas esse jogo não tem em nenhum lugar. E quando aparece, o pessoal quer cobrar zilhões. Eu não vou pagar, apesar de gostar do jogo. Então, isso também era muito comum. Então, pessoal, é isso. Temas técnicos. Olha só, voltou. Caraca. Eu tava falando aqui agora, pessoal. Acho que vamos encerrar devido aos problemas técnicos que aconteceram. Aí você foi e ressurgiu aqui. Meu filho, não pode falar muito de Majora's Mask não, que dá medo das pessoas. Eu fiquei até meio tentando, não sei se você viu, eu tava falando meio assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui em casa? Meu computador de repente fez... Falei, caraca, eu tô precisando do sentimento do coração puro aqui na minha casa, porque o computador me baniu. Pegar os seus gatos e colocar eles em volta de você pra te proteger.
Caraca, eu fiquei com medo aqui. Eu tava aqui falando de Zelda, de repente do nada dá tudo errado, só ia falar Majora's Mask. Quando eu mostrei a capa aqui do meu mangá aqui de Zelda com o Link mostrando com a máscara na mão, deu tudo errado no meu computador. Ficou louco aqui. Essa máscara maligna. Eu tava falando aqui, já que tinha caído, eu tava dizendo que o que eu escolhi foi o Yu-Gi-Oh! Aí tava falando do poder da amizade que tem também entre os personagens. E do Yugi, que ele tem aquela forma mais gentil, né? Mas quando ele tá com o espírito do faraó ou alguma coisa assim do tipo, eu já não me lembro tanto de Yu-Gi-Oh! E E aí, vira o Yami Yugi, né? isso, e aí ele já tem uma personalidade totalmente diferente, mas que ainda assim é um personagem cativante e que tem aquela premissa de ser uma pessoa gentil e pouco experiente na vida, mas que vai se desenvolvendo conforme a história vai avançando. E aí, É, ele tem aquela coisa de acreditar no coração das cartas, né? No poder da amizade. exatamente. E aí você pode continuar agora de onde você É tá. o que eu tava falando de Zelda, é que todo Zelda, o Link que salva o mundo, independente dele ser criança ou adulto, né? Mas a gente, como ele é criança, eu acho que eu, sei lá, eu acabo rolando ainda mais simpatia, né? Eu tenho ainda mais, eu consigo gostar mais ainda dele quando ele é criança, quando ele é toon, né? Quando ele é cartunesco. Eu ainda gosto mais ainda do que dele adulto, né? Nos outros jogos. E qual Link criança você gosta mais? Eu acho que o de Wind Waker. Eu gosto bastante dele, Toon, ele cartoon, né? Ele que é ele também no Minish Cap. Eu gosto bastante. Até mais do que dos Majoras, que também é criança, né? Ah, gente, pra quem não viu, a nossa primeira gameplay, as coisas estavam indo totalmente tranquilas quando do nada surgiu essa lua do demônio e ela veio caindo na minha direção e eu fiquei praticamente em choque. Eu odeio aqui, odeio muito. E tem um rumor aí, né, de que vai sair agora a coletânea tão esperada de Ocarina e Majoras pra Switch, né, pra comemoração de aniversário. Provavelmente deve sair no evento que vai ter, grande agora. E assim, eu vou comprar? Provavelmente sim. Vou morrer de medo e jamais jogarei sozinho? Provavelmente sim também, né? Exatamente. A não ser que eu jogue em live com vocês, aí talvez eu consiga. Ah, por falar nisso, a gente, antes de começar o canal, a gente estava testando algumas coisas e começamos a fazer. Ah, vá merda, Wellington. Não, tô mostrando para as pessoas. É essa lua aqui que o Link, ó, ele é uma criança. Ele é uma criança e tem que enfrentar essa coisa bizarra no céu. Eu olhei pra ver o que era. E Entendi. se sentiu amaldiçoado. Daqui a pouco meu computador trava. Então, cara, eu acho que o outro personagem que eu ia falar eu falei do Link, né? Falei da Ellie, mas você já falou o último do teu? Eu falei de Pokémon, falei de Digimon, falei de Ninokuni, falei de Yu-Gi-Oh! Falta mais um. Vou tentar até lembrar qual é, que pode ir você. Eu ia falar que o último personagem que talvez não seja considerado como criança para algumas pessoas é o Bowser Jr. E ele é da espécie do Bowser, que é um dragão tartaruga que gosta de fogo, sei lá que merda é aquela. Mas ele, pra mim, ele age muito como criança, porque ele gosta de pregar peças, ele apronta, ele assim, ele tem um lado evil, né, maligno do pai dele, mas se você for ver, no fundo ele só é uma criança, né, que no Mario Sunshine ele quer sequestrar Peach porque ele quer uma mãe. Ele quer uma mãe, ele não tem mãe, ele só tem pai. Então ele quer sequestrar Peach pra ser a mãe dele. É, Entre outros jogos, ele também age como uma criança, né? No Mario Rabbids, ele age completamente como uma criança. E mesmo que ele não tenha, se mesmo que ele seja considerado como do mal, como um vilão e tudo mais, eu acho que ele tem essa pureza da criança de não ver maldade nas coisas. Ele simplesmente faz, sabe? Ele tá tipo assim, eu quero uma mãe, dane-se que ela é a Peach, que ela é a princesa, eu quero uma mãe, sabe? E ele que ele fica lá pedindo ajuda do Mario no Bowser's Fury, né? Eu acho um personagem muito bonitinho nessa questão dele ser
criança, né? Eu acho muito bonitinho. Sim, é algo bem inesperado, assim, eu não imaginava que você ia trazer esse até que a gente já conseguir pensar dessa forma sobre ele. Porque geralmente a gente vê vilões, né, independente se são crianças ou não, como vilões e só, e desconsidera tudo o que tem sobre aquele personagem. E isso me fez até pensar Uhum. sobre o que a gente estava conversando do Mega Man. Apesar dele não ser uma criança de verdade, tem toda essa temática também envolvida, né? E ele é praticamente um Pinóquio cyberpunk que a gente tem. Que é uma criança que quer ser, né? Não é um menino de verdade, mas que na verdade tem todas as características de sim, e se comporta igual uma criança e tá aprendendo tudo ali junto com os humanos e tal, a se comportar como tal. E no final do dia tem que salvar o mundo de robôs e de cientistas loucos. E você consegue visualizar na forma como ele é desenhado e animado que ele tem essas características infantis. Então acho que é. E ele é mais humano até que o vilão, né? Que é um humano, mas ele é ruim, né? Só faz merda, né? Então, assim como o Bowser Jr., acho que o Mega Man fica dentro desse aspecto de personagens que às vezes a gente deixa passar, né? E esquecer que a gente tá jogando possivelmente com uma criança ali, que é o personagem que tá na nossa frente. O Mega Man é legal, né? Ver que ele, por ser uma máquina de um modelo especial, ele consegue salvar o mundo justamente porque ele é mais humano, né? Dá a entender que as outras máquinas são bem máquinas, né? Ele tem um coração, né? Como o Astro Boy. Ah, é. São muito. E Então, é isso. acho que fechamos aqui os nossos 10 personagens da temática criança e o coração puro. Então, não mexam com as crianças, elas têm muito poder, elas estão aí para salvar o mundo. Essa minha Inês Brasil vem brigar com vocês. E o Brasil tá aí, ó, representando o nosso tema de hoje. Caraca, ela me esculachou agora. Então, pessoal, é isso. Dá um pause aqui no cu. Então é isso. A gente provavelmente a partir da próxima semana vai trocar esse formato que você está vendo agora. Como vocês podem ver, desde o começo a gente já vem mudando muitas coisas aqui, né? Porque na verdade a gente está experimentando para chegar num formato que a gente fique satisfeito. E apesar de estar tudo funcional, a gente ainda está pensando em modificar algumas coisas. Então, agora a gente já tem o fundo aqui atrás do Zone aparecendo, a gente já não tem problemas em fazer as divisões aqui das telas, que às vezes o OBS sacaneia a gente, mas isso é normal, isso é com todo mundo. A internet às vezes cai, mas a gente tem poder sobre isso, mas na medida do possível, da gente, a gente está aqui administrando. E eu acredito que vai ficar melhor esse formato de entrevista quando a gente for apenas conversar. Vai dar uma dinâmica, vai ficar mais rápido, porque eu também não vou estar me distraindo com o jogo, então a gente consegue responder as questões de uma forma mais rápida e até o chat a gente consegue visualizar e responder ali na hora. Então acredito que vai ser legal, a gente vai fazer uma experiência, se funcionar a gente vai manter, senão a gente vai procurar uma outra forma. E as gameplays vão continuar da mesma forma por enquanto, que eu acho que vale super a pena do jeito que tá. Muito obrigado por estarem com a gente. A gente tá pensando também em cortar um pouquinho os vídeos, tentar ficar ali entre 30 minutos, 40 minutos, porque não fica cansativo. E quando for a gameplay, aí sim, a gente vai jogando o quanto der. Muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente aqui, terem depositado um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente falar. E é isso, né, Tom? É isso aí. E qualquer coisa, né? Vamos ver, né? Quando acabar essa pandemia, se a gente não consegue fazer umas lives aí ao vivo, os dois aí, né? Ou os dois aí, os dois aqui, né? Aí promete, aí vai ser muito bom. Aí vocês vão ver o verdadeiro combate. Ah, vai ter multiplayer, aí o multiplayer vai comer solto. Valeu, pessoal. Boa noite.
E na próxima se juntem a nós na Friendzone. Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.